Não há escolhas erradas com a informação certa. Opiniões rápidas não chegam. Garanta o acesso a factos e uma análise transparente e rigorosa. 2 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assine em observador.pt, agora com 40€ de desconto. Olá e sejam muito bem-vindos à História das Histórias. Já sabe, eu sou o João Paulo Sacadura e, como sempre, Alberto Correia vai desfiando as suas memórias e as suas lições, as suas lições carinhosas e tão importantes sobre o nosso património e as coisas bonitas que podemos ver na região centro. E tal como prometido, hoje vamos falar do Templo das Siglas, um templo que eu gosto tanto e que por acaso conheço com grande sorte, o medieval templo da Ermida de Paiva, em Castro Daire. Vamos a isso, Alberto, bem-vindo. Quem desce a curvilínea estrada que margina pela direita o rio Paiva, encontra 6 quilómetros andados, lá onde a encosta sul da Serra do Monte Muro se alevanta, como surpreendente visão, a igreja matriz da Ermida do Paiva, Covinho da Serra, unido administrativamente à aldeia de Picão, com ela constituindo, desde 2013, a União de Freguesias de Picão e Ermida. A Igreja Matriz, que foi da Ermida do Paiva, é um velho templo românico ao qual se adoçaram, na segunda metade do século XII, os muros alevantados de um pequeno mosteiro, de que resta, como piedosa ruína, a igreja e a traça algo pesada, mas envolvente, da face voltada ao poente das arcarias do claustro, por onde deambularam os monges da ordem premonstratense, com raiz em França, de onde viera Dom Roberto, o patriarca fundador da casa, e que ali falecera no mês de outubro de 1160 da era cristã, como refere a epígrafa inscrita num dos silhares da parede exterior da Capela-Mor, junto da qual se pode ver ainda a arca sepulcral de interior antropomórfico que pode ter constituído o túmulo do fundador. Desvelada ao público em 1919 pelo erudito Eirão de Lacerda, que a apelidou de Templo das Siglas, dela trazendo vasta notícia, continua a merecer o interesse dos estudiosos, continua a oferecer, parece, algum mistério. Permito-me transcrever um já clássico texto publicado por Manuel Gonçalves da Costa na sua História de Lamego. O mais bem conservado templo românico de filiação augustiniana é, sem dúvida, a Ermida do Paiva, do ramo premonstratense, construída na segunda metade do século XII, no rudo e nobre granito beirão. Eirão de Lacerda admirou com olhos de crítico e de esteta os poderosos e elegantes contrafortes prismáticos subindo até à cornija, as 3 janelas de volta redonda, os ornatos de rolos assentes em colunelos de capiteis esculpidos com vegetação estilizada, os modilhões ornados de besantes, flores, carrancas e figuras geométricas, a faixa acendrezada por cima das arquivoltas reentrantes no pórtico principal, a cruz processional florida de 8 pontas no tímpano, a porta lateral de arco quebrado. Quebrou-se longo tempo ante a notável ábside poligonal, apoiada no exterior por colunas levantadas em cada vértice, terminadas em capitéis historiados, o do centro com menestréis tocando viola, outra com feras dilacerando um condenado, etc. E no interior, a abóbada de berço quebrado, a impressão de leveza da Capela-Mor, resultante dos arcos ogivais das paredes, apoiadas em colunas cujos plintos se apoiam nas características garras romanas. Fim de citação. Singular nesta igreja
É a profusão de siglas que povoam o seu corpo exterior e os muros interiores, o fresco escondido pela talha rococó do altar-mor, este da segunda metade do século XVIII, onde a imagem da Senhora da Conceição, de madeira estufada e pintada, ocupa lugar cimeiro no trono. Nos flancos do arco cruzeiro encostam-se os dois únicos altares da nave, o da Senhora do Rosário e o do Coração de Jesus. A pia batismal renascentista marcará porventura o tempo da instituição da paróquia. O mosteiro da Ermida de Dom Roberto, também designado, foi edificado numa herdade da coroa e teve sempre o rei como patrono. Os seus bens, constituídos por prédios rústicos, casais, vinhas, herdades e sútos, alargavam-se pela beira, muito para além de Castro Daire, muitos deles deixados em testamento. Vale a pena descer pela coleante estrada que desce de Castro Daire e deixar-se surpreender pelo verde da paisagem, o silêncio que ainda evoca esse poético lugar onde os monges santos serviram a Deus e aos homens, deixar-se surpreender ao olhar o corpo siglado do monumento, o secreto significado dos capitéis historiados, o misticismo do lugar. Que bonito texto a descrever um bonito templo também, que o Arão de Lacerda chamou então o Templo das Siglas, e que de facto é fascinante percorrê-lo e contorná-lo, Alberto, e ir contando aquelas marcas de pedreira, aquelas siglas extraordinárias. É de facto um monumento. É um monumento um pouco esquecido ali na Serra, mas único, mas lindo. Que vale bem, né? Vale muito bem, exatamente. Do que existe, a igreja está felizmente íntegra e toda uma paisagem verde ali ao redor do rio Paiva. Muito, muito, muito bonito. Sim, senhora, vale a pena. Diz que é o rio também, já agora, mais impoluto de Portugal, do que é extraordinário. Vale muito a pena sempre este passeio. Muito obrigado então, Alberto. Marcamos encontro amanhã. Bem-aja. Muito obrigado. Então, até amanhã. Novo Cupra Tavascan 100% elétrico. O SUV Coupé com autonomia em cidade até 693 km, combinada até 569 km e carregamento rápido dos 10 aos 80% em apenas 28 minutos. O impulso que leva o seu negócio mais longe. Por 450 € mês mais IVA, sem entrada inicial. Renting para empresas INI. Novo Cupra Tavascan. Acelere a ambição.